Bom dia. Deixa eu ver. Que hoje os pés somos nós, né? Maria hoje não pôde vir, que está na casa do pai. Então, quando os pais dele hoje, é o final de semana dele lá. Ele só vê a rua aí, que eu vou tentar. Não vi. Eu vou tentar também. Já vai ficar ali. Dani, você quer ficar ali, não, Dani? Senta ali na cadeira lá, para você precisar virar. Vê se você é. Fica aí. É especializada. Papai. Isso, precisar ter, precisa mais amado, né? Precisar, às vezes, pode ficar a tela aí servida no menino. Olha, nossa, sonoplasta. Então, olha assim, eu estava falando antes que não sai, eu estou falando só para comigo. Bom dia, mais uma vez, vamos voltar os nossos pensamentos nesse momento. Vamos nos sentir nesse local, nesta casa, neste ambiente. Que cada um possa, nesse momento, se conectar com a espiritualidade, com o seu mentor, ou com o guia da nossa casa, o mentor da nossa casa, o Dias da Cruz, para que possamos iniciar os nossos trabalhos, criando e sendo envolvidos, todos nós, numa egrégora de paz, de harmonia. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para ouvir o Teu Evangelho, por sabermos que Ele é a base de tudo. Ele é a base de todos os nossos trabalhos. Por isso, Senhor, te pedimos que ao estarmos estudando o tema de hoje, através da nossa irmã Aparecida, que possamos refletir sobre a nossa prática, sobre a nossa vivência, sobre as nossas atitudes frente a nós mesmos e frente aos nossos irmãos com os quais convivemos. Amado Mestre, fica conosco, Senhor, sempre, sempre, Senhor, para que possamos ter força e coragem, paciência, tolerância, respeito para com os outros. Esteja sempre conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Cida, vem cá que eu vou testar os comunicadores, tá bom? Amor, som. Isso. Vai. Amor, som. Oi. Oi. Tá bom. Pronto. Aí você deixa sempre o microfone O mais próximo possível, né? Isso. É uma reclamação do pessoal que assiste em casa dos jogos, como está com problemas, reclamam. E aí, É bom essa atenção. Gente, bom dia a todas, a todos. Hoje, vai começar um novo trabalho, a gente vai pegar o Evangelho. O capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos Trabalhadores da Última Hora, nosso ponto de partida. Começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer. Lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e
para a minha vinha. À tarde tendo chegado, o senhor da vinha disse àqueles que tinham incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que lhes seria dado mais, mas não receberam senão uma moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós, se carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta eles disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz errado. Não acertaste comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero. E o vosso olho é mau porque eu sou bom. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Então a gente está aqui, encontra esse trecho no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. E o Evangelho aqui pede uma referência também ao festim de núpcias, que fica no capítulo 18, número 1. Bom, nós já sabemos que é sempre interessante meditar sobre essa questão dos trabalhadores da última hora, porque a responsabilidade maior agora é nossa. Segundo o Evangelho, Jesus gostava da simplicidade dos simples e em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chamados à primeira hora, como nós sabemos, são os profetas. Então, Moisés, Daniel, Elias, Isaías, aquele povo todo, foram os trabalhadores da primeira hora. Ali era a gente que já estava no caminho há muito tempo, já tinha avançado, já tinha adquirido essa noção do que eram as leis de Deus, que foram escolhidos naquele tempo em que a terra estava no início aí do seu desenvolvimento civilizatório, para trazer a palavra. E olha que nós estamos analisando aqui do ponto de vista da cultura judaica, porque se a gente for analisar do ponto de vista da cultura hindu e de outras culturas, a egípcia, por exemplo, nós vamos encontrar outros. Então, com o tempo, houve um avanço na transmissão dessa mensagem, outros trabalhadores vieram. A exemplo da época do Cristo, os apóstolos tomaram o lugar daqueles que eram profetas. Na verdade, os apóstolos eram muitas vezes a reencarnação de alguns desses profetas. Um exemplo é o profeta Daniel, que na época do Cristo veio como João, o evangelista. Posteriormente, ele assumiu nova missão em caráter missionário, redundantemente aqui falando, e foi quando ele assumiu a reencarnação de São Francisco de Assis, já na Idade Média. Então, na verdade, os espíritos estão ajudando ao longo do tempo, trazendo sempre a mensagem. A depender do trabalho de Francisco de Assis, de João Evangelista e do profeta Daniel, a gente percebe o seguinte, que era espírito avançado de muito tempo. Talvez eles tenham vindo à Terra trabalhar, mas por amor e necessariamente por necessidade evolutiva. Como é o caso dos exilados
evangélica, numa Umbanda, em outras denominações religiosas, no hinduísmo, entre os islâmicos também, então a gente vai ter trabalhadores da última hora lá também. Os espíritas não são os únicos, mas digamos que para nós a responsabilidade, o chamado, pelo esclarecimento que temos recebido é maior. Bom, o Evangelho nos diz que a vantagem que nós recebemos é que, sendo nós os últimos a chegar, nós aproveitamos o trabalho de intelectuais e de religiosos que vieram antes de nós, mas a gente aproveita tudo, nós herdamos tudo o que eles produziram ao longo desse tempo de pregação. O que ninguém para pensar muitas vezes é que, segundo a lei, quem muito recebeu, receberá a maior cobrança também. E isso significa que nós, trabalhadores da última hora, temos que trabalhar dobrado, se comparar com o trabalho dos primeiros profetas, por exemplo. No livro que nós vamos estudar hoje, que é Livro de Esperança, eles nos dizem o seguinte: o espírita tem dever de trabalhar bem mais, considerando o seguinte: os profetas vieram num tempo de raciocínio lento. Até bem pouco tempo atrás, se vocês forem parar para pensar, o raciocínio era mais lento na humanidade, mas nós ingressamos agora num período veloz. É tudo muito rápido, tudo está mudando muito rapidamente. Então, assim, a gente não vai ter tempo para muito parar para pensar, não, agir mesmo, correndo mesmo e trabalhando o máximo que a gente pode, sacrificando mesmo. Bem, então, passa isso. De onde surgiu a expressão lírios de esperança? E por que lírios? Não podia ser rosa, não podia ser crisântemo, não podia ser cravo, tinha que ser lírio, por quê? Aí o livro nos explica, fazendo uma referência ao livro das epístolas de Paulo e Estevão, segundo Emmanuel, a cidade de Corinto começou então a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão, mas o apóstolo costumava dizer que os pântanos nasciam muitas vezes os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, identidade e circunstância, a comunidade cresceu. Ou seja, quanto mais você deve, mais consciência você tem de que precisa pagar. Então você vai trabalhar com mais disposição, com mais força, com mais entusiasmo, eu diria, até com desespero mesmo. Você vai trabalhar para tentar dar o melhor de si. E é aí que acontece a transformação. Mas vamos acompanhar a questão da definição. Segundo a irmã Sussô, que é a autora espiritual do livro de Esperança, os líderes cristãos tombados no remorso sobre ações da negligência com a qual se conduziu durante a vida física se encaixa nesse perfil. São líderes de esperança. E Maria de Nazaré entregou essa responsabilidade a Eurípides Barçanufo no momento do desencarne dele. Eurípides Barçanufo desencarnou em 1918, ali já fim da Primeira Guerra Mundial. E ele contraiu influenza, mas teria como ele permanecer no corpo físico se ele fizesse mais um pouco. Então Maria de Nazaré foi a portadora da mensagem vinda do Cristo. Disse: olha, você pode permanecer no corpo físico e continuar fazendo o trabalho que você tem feito, mas há um trabalho muito espiritual que está em andamento, um projeto que você ajudou a elaborar quando você não estava encarnado ainda nessa última, e que está lhe esperando. E aí, o que você vai fazer? Você fica ou você vai para dar continuidade lá? Porque o que tem lá é muito sério. Jesus lhe chamou para cuidar dos lírios que estão nos pântanos.
aqueles cristãos que amam, mas verdadeiramente amam a mensagem do Evangelho, mas não tiveram forças para si, não tiveram coragem, caíram no abismo. E é esses líderes que você precisa resgatar. Você precisa ajudar a tirar eles do pano. A pedido de Jesus, o que você decide? E aí ele diz: seja feita a vontade dele. E então ele se encaminha. E aí, como a mensagem mesmo diz, os pântanos da maldade são repletos de almas tíbias, caídas, encharcados pela lama pútrida das imperfeições, mas não perderam o vício, a esperança, não deixaram de ser limpos. Ou seja, a mensagem do Evangelho não está perdida em nenhum de nós. Ela está lá, ainda que a gente se entregue aos erros, à fraqueza que ainda há em nosso espírito. Mas a mensagem está lá. E ela vai florescer, ainda que tardiamente, mas vai. Por isso esse investimento maior nos líderes de esperança. Aí na tarefa que Eurípides recebeu, nos abismos encontram-se os líderes de Deus, aqueles que amam a mensagem de Cristo, todavia não souberam honrar. Então são todos nós entramos nessa categoria. Mas o livro, ele vai chamar a atenção de uma maneira maior para os espíritas. Eles estão em toda parte, os espíritos, eles estão em todas as religiões. E até talvez fora de religiões. Mas os espíritas, digamos assim, o puxão de orelha é maior. Uma nação de exilados que o tempo não converteu. E quando eu digo uma nação de exilados, eu estou falando dos exilados de Capela. De fato, nossa história reflete um trajeto particular de um grupo espiritual com caracteres psíquicos pertencentes a certas classes dos exilados de Capela. A gente vai percebendo muito esses línios, digamos assim, entre os líderes. Então, por exemplo, o presidente do centro espírita, o coordenador de uma mediúnica, um palestrante, todo mundo está nessa categoria mais acentuadamente, digamos assim. Porque foram pessoas que ao longo das encarnações exerceram essas funções antes e erraram muito, erraram feio. Eu lembro de Suzy Barbô me explicando aqui certa vez, dizendo para a gente que nós somos dragões. Mais do que isso, nós somos antigos padres e freiras que erramos e estamos aqui. E é verdade mesmo. Muitos de nós somos padres, fomos freiras, e até bem poucos séculos atrás estávamos com o Evangelho na mão e conduzindo as pessoas para o abismo da nossa má conduta. E aí, por isso, o chamado para o nosso lado, irmão, nossa responsabilidade agora é maior. Porque o planeta está em fase de transformação, a gente está entrando na categoria de regeneração, e isso aqui tem que mudar. A gente não pode mais, não é mais permitido esse tipo de comportamento. A gente precisa fazer esforço maior para seguir mesmo o Evangelho. Aí eles explicam o seguinte: a rigor, nós, os líderes cristãos, de qualquer denominação religiosa, por isso que eu estou falando que todas as religiões há, somos espíritos com complexa necessidade no campo do sentimento. Qual é o nosso problema? Nós intelectualizamos o Evangelho, mas não deixamos ele chegar aqui. Quando eu estava falando sobre quem sabe pode muito e quem ama pode mais, era o problema que eles mais reclamavam, né? Que todos os problemas que fazem hoje, acontecem no movimento espírita, tem a ver com isso. Nós entendemos racionalmente o que é o Evangelho, mas nós não sentimos, nós não vivenciamos. Todo mundo sabe que deve amar o próximo como a si mesmo, mas na hora da prática é a hora que a gente falha, a gente não consegue colocar em prática. Eu acho que é esse tal cilindro mesmo, né? Que ele vai dar esses 30
espetáculo, né? Para você despertar isso. Quero dizer que todo mundo tem, né? Esse livro de esperança. Agora, para que você chegue, você tem que colocar essa prática. É o nosso desafio. É o nosso desafio isso aí. Então o livro nos fala de alguns pontos. Eu coloquei alguns aqui, mas tem mais. O livro é bem interessante pelo caráter evolucionário do conteúdo. Quando eu falava sobre quem sabe pode muito, quem ama pode mais, porque é do mesmo grupo espiritual, e eles estão ligados ao Hospital de Esperança, eu explicava, e eles vão bater assim maciçamente nesse assunto no livro, nesse também, o seguinte, que nós estamos muito presos às informações que recebemos e não estamos nos abrindo para novas informações. O nosso maior problema está sendo esse. Então eu falava que Allan Kardec começou o trabalho e muita gente só aceitava o que Kardec dizia, ou só aceita o que Kardec dizia. Outros já são um pouquinho mais abertos. Não, tem Chico Xavier, o trabalho de Chico Xavier e tal. Mas só que a doutrina espírita evolui. Ela evolui. Tem médios trabalhos. E é mensagem nova, trazendo renovação. E é interessante que a gente use isso como parâmetro, porque a gente não se torne fariseus, digamos assim, radicais na pureza da. Porque há modificação sempre. Se a gente for observar a questão de Moisés, os 10 mandamentos, quando Jesus chega, ele diz: eu não vim derrogar a lei, eu vim cumpri-la. Mas quando ele diz assim: disseram os antigos, não matarás. Porém, eu digo que se você usa uma palavra ofensiva no teu próximo, você já é. Ele modifica quando ele faz o seguinte: ele tira da categoria do ato e eleva o erro à categoria do pensamento. Então é uma modificação sensível na mensagem. Uma coisa é eu ficar pensando: não, eu estou com raiva disso, mas se eu não for lá bater nela, está tudo bem. Outra coisa é que eu estou com medo de, rapaz, eu não posso ter raiva disso, ela é muito humana, é filha de Deus, ainda que ela faça alguma coisa que filha. Mas eu preciso aprender a compreender que nenhum pensamento de ódio, de raiva, de inveja, eu não posso dirigir a ela. É bem diferente. É radicalmente diferente. Então, o que eles estão nos chamando a atenção agora é isso, é que a mensagem está sofrendo avanço, está sofrendo reforma, complementação. E a gente se habituou tanto àqueles ensinamentos antigos que a gente não quer aceitar o novo que está chegando. Esse é o maior problema aqui, né? Então o livro aborda vários pontos importantes e, dentre eles, vai falar da quantidade de encarnados e desencarnados na Terra, para a gente ter ideia dessa questão dos livros de esperança de categorias que estão e do quanto são e da necessidade desse esforço maior. Agora vai falar sobre a questão dos livros espíritas, né, dessa questão da necessidade de atualização das informações. Vai falar sobre mediunidade, sobre grupo mediúnico, e eles trazem esses conceitos bem avançados para a coisa que eu não conheço. Vamos falar sobre os ovoides, sobre a unidade do Hospital de Esperança nesse processo todo, da geração solidária, da segunda milha e da cisão dos reinos. Quando eu falava sobre quem sabe pode muito, quem não pode mais, eu falava para vocês sobre a maioridade do espiritismo, do pactual e o discurso do Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, sobre isso, atitude de amor, o nome do discurso. E aí ele falava, dividia em etapas de 70 anos. Então, por exemplo, o período que Allan Kardec codificou junto aos irmãos espirituais, até ali, 1925, são os primeiros 70 anos. O resto do século XX
É a segunda etapa, que foi a etapa de divulgação ampla. E agora nós estamos ingressando na terceira etapa, que é a etapa que vai se exigir mesmo a vivência, a começar dentro dos centros espíritas. E agora eles estão discipulando as regras. Como deve ser essa vivência? Por que ele tem que se concentrar mais agora? Nessa vivência, no exercício da mensagem do Evangelho. Bom, aí, para que a gente compreenda a questão dos livros, o livro foi publicado entre psicografia e publicação mesmo, de editora, foram 5 anos, foi entre 2000 e 2005. Então, na época, eles dizem que os dados deles são bem aproximados ao do censo aqui na Terra. Então, na época, eles usam como referência a época da vida de Jesus, a quantidade de seres encarnados que havia e hoje. Como é que acontece esse trânsito? Então, na época da vinda do Cristo, nós tínhamos 300 milhões de encarnados e 20 bilhões no total. Então, mais de 19 bilhões de desencarnados. O que acontece nessa fase aí? O socorro para espíritos sofredores era feito por todo o mundo espiritual. Todo. Então, levou muito tempo esse trabalho acontecendo só no mundo espiritual. Exclusivamente. Mas, na época que o livro foi redigido, nós já temos uma sensível modificação do quadro. A gente tem 6,5 bilhões de encarnados e cerca de 30 bilhões de população geral entre encarnados e desencarnados na Terra. Então aumentou bastante. Eles dizem que nunca houve tanta chance de reencarno. Aumentou consideravelmente. E caminhando para mais, né? Aumentando ainda mais a percentagem de encarnados. Nós já sabemos que agora, mais de 15 anos depois da publicação do livro, nós já temos aí 8 bilhões de encarnados que possa ser da população, por causa do trânsito que há entre os mundos, já seja de mais de 30 bilhões no total. Aí desses 30 bilhões temos 20% reencarnados, ou seja, né, na época eram 6,5, mas hoje já está com uns 8 bilhões. Desses 20% reencarnados, cerca de 4 bilhões são almas doentes, cerca de 2 bilhões estão trabalhando pela própria melhora, pela própria recuperação moral, e uma pequena minoria, mas uma pequena mesmo porcentagem, é de seres missionários. Não, sei lá, em torno de 300, 500 milhões no máximo, né, de missionários encarnados. E aí, dos 30 bilhões do total, entre encarnados e desencarnados da população do planeta Terra, nós temos 24 bilhões desencarnados. Desses 24, 12 bilhões estão em patamares de muita luta e muito sofrimento. 6 bilhões estão em condição mediana, então já cooperam, conseguem cooperar, prestar auxílio ao próximo. E 6 bilhões de espíritos são condutores, são os irmãos espirituais caridosos que nos ajudam, né, nesse trabalho de evolução. Ainda analisando a questão da população dos 30 bilhões, há 16 bilhões de encarnados e desencarnados em condição de dor e doença. Gente mesmo que se evoluiu, está em situação complicada. 4 bilhões estão em franca busca do bem, 4 bilhões são espíritos perversos, sendo que 1 bilhão está em corpo físico. Então vocês imaginem aí 1 bilhão de espíritos que não querem nada com a hora do planeta encarnados. E 8 bilhões entre encarnados e desencarnados em situação de indiferença de decisão, com um apelo para a apatia e o desânimo. Tem que acordar esse povo. Esse povo tem que acordar.
Aí eles explicam o seguinte: para cada um de nós, há 4 espíritos, né, ao nosso redor, desencarnados. Bom, aí o que eles nos falam? Sim, voltando à questão, eu esqueci de explicar. Aí eu falei para vocês, na época do Cristo Socorro ao mundo espiritual, era todo feito por desencarnados, era todo mundo espiritual, pois agora, com o advento da doutrina espírita, o socorro passou a contar também com um apoio no mundo físico, através dos trabalhos mediúnicos, das sessões mediúnicas, né, dos grupos de mediúnicos, essa coisa toda. Então passou a se estabelecer a solidariedade entre os mundos, o trabalho passou a ficar mais veloz, passou a trabalhar mais. E aí, por isso que a mediunidade ganha mais, digamos, em cima da mesa. O que eu fiz aqui? Eu me retroceder. Eu ia falar para vocês sobre o livro dos Espíritas, é isso aí. Aí eles nos advertem, e é por isso a importância da mediunidade, porque a mediunidade possibilita que os livros espíritas cheguem até nós, pelo menos em maioria, dependendo do canal também sobre o assunto, pesquisando e escrevendo. No meu caso do Emílio, o Edinando, eles explicam que nós estamos transformando os livros antigos em Bíblias. A gente se apegou tanto à codificação, tanto ao que Chico Xavier e os irmãos produziram, que a gente não aceita coisa nova. E há um monte de espíritos, então eles mencionam Albert Schweitzer, Freud e uma série de outros espíritos que querem revisar conceitos que eles trouxeram e que não estão conseguindo médiuns que ajudem nesse trabalho, porque os médiuns não se sentem preparados para fazer isso. Os médiuns ficam acovardados comigo. E por consequência, mesmo os médicos façam a gente desacreditar, não vou acreditar com essa assinatura aí. Ah não, é proibida a assinatura de mensagem espírita. Não, os irmãos espirituais caridosos não assinam nada não. Se eles assinarem, desconfiem. E aí esse clima de desconfiança não permite que novas mensagens cheguem. Aí ele explica o seguinte, que os livros de André Luiz falam apenas de uma pequena parte do que acontece no mundo espiritual. E se a gente for observar isso mesmo, Chico Xavier já nos advertiu que quando foi psicografado o nosso lar, tinha umas informações lá de coisas que ainda não tinham acontecido no plano encarnado, no caso do advento da TV, da televisão. E aí isso teve que ser guardado durante alguns anos para ser publicado mais à frente, uns 10 ou 20 anos depois, para que quando fosse publicado as coisas não levassem tanto susto, né? Não ficassem com... Ainda hoje tem gente que lê e diz, nossa, mas é um ótimo livro de ficção científica. Nem para não imaginar que está falando a verdade mesmo, está falando de algo que acontece, só que em outro plano. Então, eles estão dizendo que tem muita coisa que a gente não sabe, só que está na hora de a gente saber. Não tem mais, a gente não tem mais direito, digamos assim. A inocência não, do que acontece do lado de lá. Então, eles vão começar a passar informações assim, em caráter maciço e novas. Informações de coisas que a gente nunca viu, nunca imaginou que acontecesse no mundo espiritual. No livro mesmo é falado de uma cirurgia, de um paciente que sangra, né, de toda uma assistência médica hospitalar que a gente vê no mundo físico, mas não imagina no mundo espiritual. Mas em planos espirituais que são mais aproximados do plano físico, esse tipo de trabalho eu acho similar ao que acontece aqui. Né, que a gente não se admire com isso. Outra coisa que eles falam que são necessários maiores esclarecimentos sobre mediunidade e transição com urgência, porque como tudo está mudando muito rapidamente e a categoria de transição ela vai exigir um novo patamar de vivência, de conhecimento, para uma série de coisas, então a gente precisa com urgência. E por isso que eles pegam o pé da mediunidade, porque a mediunidade é carro-chefe. É através da mediunidade que essas informações
porque é a mediunidade que vai nos orientar nesse sentido. Novidades contundentes que detonam os paradigmas. Então, de tudo que a gente conhece hoje em dia, acho que é certinho. Por exemplo, a questão da regressão mental para o seu passado. O discurso que a gente tem conhecido é o seguinte: é melhor que você não conheça, porque pode ser, esteja lá, sendo tão traumático que você não consiga conviver com isso. Então, no geral, os grupos de estudo têm entendido muito isso das pessoas. Eles dizem o seguinte, que por curiosidade, por simples não, mas que é necessário, inclusive aos médiuns mesmo, é necessário conhecer o passado, sim, porque o que a codificação nos trouxe foi informações gerais sobre esse processo do que é, de onde você veio, para o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Mas você precisa entender que todo mundo, né, nós enquanto indivíduos, somos casos específicos, então todo mundo precisa conhecer individualmente o seu passado para compreender a situação que está vivendo agora e assim melhor se organizar para o futuro. Aí ele diz que a mediunidade, pode assim dizer, é o fim maior que se propõe a doutrina no seu aspecto prático, ou seja, quebrar as linhas demarcatórias de dimensões, conduzir o homem à verdade, dar condições de vencer o materialismo. Então a mediunidade ela tem todas essas funções, né? essa responsabilidade. Por isso que é tão importante, por isso que tem que ser visado agora. Né? Precisa de maior atenção, porque ela que vai nos dizer como a gente deve se comportar nesse processo de transição e de passagem para a regeneração. O que é preciso fazer para que a gente saia do só entender o Evangelho e comece a praticar mesmo. E compreenda melhor a questão do espiritual que está lá, com essas informações que a gente ainda não sabe, para que a gente se situe melhor sobre as nossas ações aqui. Aí diz o seguinte: no tocante à mediunidade, a qualificação se informa apenas princípios gerais, como disse a vocês, é tarefa da mediunidade responder de forma particular as perguntas: de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos na Terra. E eles desafiam, eles dizem: os médicos no geral não sabem não, nada do passado praticamente, sabem uma outra coisinha, não sabem por que estamos ali como médicos, não sabem também da responsabilidade que assumimos quando eles cometeu. Aí acha que está ali como missionário, aí deixa o orgulho e o egoísmo tomar conta, fica se achando a última garrafa de água do deserto, né? Não entende que na verdade é um trabalhador bem endividado, mas bem endividado mesmo, e precisa melhorar e trabalhar com mais humildade. Os médios precisam estar abertos a serviço do intercâmbio. Para além dos padrões estabelecidos, eles reclamam muito desses padrões que são estabelecidos, eles estão limitando muito. E é por isso que essas informações novas não chegam, e elas precisam chegar. E se não chegar através da doutrina espírita, vão chegar através de outro meio. Eles vão procurar outros recursos, porque essas mensagens precisam chegar até a Terra. Então, se os espíritas se acovardarem, a gente vai perder a exemplo dos judeus, né? O bonde da história. Aí explicam também que os grupos médicos funcionam como salutares, mesmo cicatrizantes, ou medidas preventivas em favor da evolução da ordem, então falam das importâncias e determinam regras que no grupo médico tem que ter noção de espírito de equilíbrio e desapego às concepções, o que significa que os papéis deverão ser diluídos. A gente não pode, eu sou só doutrinadora ou dialogadora, eu sou só médio assistente, eu sou só médio passista. Não, todo mundo vai fazer um pouco de cada coisa, no que for possível. Todo mundo tem que aprender um pouco de tudo. Né? Você tem que ser polivalente, não é mais permitido numa função só. Adesão afetiva e espontânea na participação de novas vivências. Postura de despretensão. Uma coisa que eles reclamam muito
a questão no grupo deve haver espaço para a sinceridade fraterna, que o maior problema dos grupos mediúnicos é a questão do mediúnico e dos médicos. E os médicos não podem ouvir nada, que ficam magoados e se afastam do trabalho e aquela coisa. E é preciso adotar um espírito de investigação, de estudo perante as mensagens que a gente recebe, que a gente precisa analisar de forma fria, de forma racional. E os médiums precisam estar abertos a esse trabalho de análise do seu trabalho. Essa questão. Postura de abertura mental para ouvir, alterar, avaliar, discutir, clima de aprendizagem da verdade, superação dos limites filosóficos, doutrinários e conceitos universais aplicados à mediunidade. Aí, por exemplo, um ponto interessante, quando eles estão discutindo, o livro é escrito usando como base duas histórias. A história de Marcondes e a história de Selena. Marcondes foi um líder palestrante, dirigente de mediúnica num centro espírita de Goiás. E Selena era mineira, ela trabalhou no presidente espírita de Minas Gerais. Qual foi o crime de Selena? Proibiu radicalmente a mediunidade do espírita dela, não permitia sessão mediúnica de jeito nenhum. E ele, por conta da rigidez, afastou muita gente do trabalho mediúnico. Muita gente deixou de exercer a mediunidade por causa da rigidez de padrões que ele estabeleceu no trabalho. E aí, eles falam dessa questão, quanto isso prejudica esse radicalismo nos trabalhos dentro da casa espírita, e quanto isso prejudica até para guiar as pessoas, né? A guiar a humanidade, porque é responsabilidade da mediunidade fazer esse trabalho. Então, grupos mediúnicos, eles dizem que as regras devem ser nesses padrões aí, de clima familiar, de confiança, de honestidade, diluição dos papéis da equipe, eu já falei sobre isso com vocês, segurança para expressar dúvidas íntimas, ficar integrante, clima de pureza de coração, é muito importante isso, rasgar a folha de serviço, recriar o que aprendeu, porque a pessoa diz, porque eu tenho 30 anos aqui dentro, porque eu tenho 40, porque eu tenho 50, e por causa disso eu posso fazer isso, eu posso dizer aquilo, eu posso. Não. Você sempre está aprendendo. Você tem que ser humilde para entender que você sempre está aprendendo. Em 30, 40, 50 anos que você passa por dentro, é pouco demais. Você não sabe de muita coisa. Você não sabe de quase nada, principalmente considerando o que eles estão dizendo aí. Tem um monte de coisa no espiritual que a gente ainda não sabe. Então, o fato de ter maior tempo não quer dizer nada. Na verdade, está todo mundo aprendendo e aprendendo e aprendendo. Não tem como fugir disso. Né? Mediúnica deve ser usada como laboratório de intercâmbio para sondagens com propósitos educativos. A gente precisa se ousar mais. Ousar mais. Estar aberto a coisa nova, que é o nosso problema. A gente se tornou fariseu, a gente congelou. Aí aqui, sobre os ovoides, a história dos ovoides é interessante. Aí a história de Marcondes e Eulália. Marcondes e Eulália são espíritos que têm afinidade afetiva, né? Ao longo do tempo. Eles tiveram, como é que eu vou dizer, uma convivência afetiva, né? Passional, ao longo de várias encarnações. E Eulália tem um problema, ela abortava, ela não levava a sério a instituição familiar, ela trabalhou com cortesã, prostituta, esse tipo de coisa. E ela abortava, ela não aceitava filhos. Aí, ao longo de várias encarnações, ela foi fazendo isso até que chegou um ponto em que a situação ficou tão feia do lado dela que aqueles espíritos que ela tanto abortou se transformaram em ovoides e ficaram grudados nela. E aí, na última encarnação, ela veio com todos esses ovoides, não podia engravidar, acabou tendo câncer do colo de útero. E Marcondes, que foi pai, ou que deveria ter sido pai de um desses espíritos, não foi. Teve que Marcondes era casado.
para ele, ele ficou com câncer de próstata. Aí chegou no espiritual, olha, esse câncer de próstata aqui, então era dispensável. Não estava falando da sua programação reencarnatória, não. Você pegou ele para sua culpa. E aí, interessante da história dos ovóides é que no livro nosso lá, conta a história de uma mulher que bateu no portão, estava cheia desses ovóides e que Narcisa não abriu o portão, deixou que ela entrasse. Meus irmãos espirituais não deixaram, né? E aí André começou a perguntar o porquê. Não, mas aqui não é casa de socorro, a gente não deveria esconder. Sim, mas o caso é que ela não tem arrependimento sincero do que ela fez. Foi o argumento que os irmãos espirituais usaram para André. Aí nesse caso aqui já vai trazer informações novas. Aí ela, por exemplo, depois que se encarnou do câncer do cólera, ela ficou trabalhando na Câmara dos Ovóides por 20 anos. Ela é responsável por 8, nessa história de reencarnações e aborto, reencarnações e aborto. Ela é responsável por 8. Ela deve trabalhar por 20 anos lá, porque a missão dela é, como uma espécie de mãe deles, ajudar a reconstituir o corpo deles. Né? Porque eles perderam aquela forma humana, né? Pernas, braços e tudo mais. Né? O ovoide que perde essa função, essa forma. E aí a função dela é trabalhar para que eles reconstruam o corpo espiritual. E aí ela trabalhou durante 25 anos nessa câmara para nascer uma perninha em um deles. Marconi também ia ficar com a missão, depois que ela reencarnasse, continuar trabalhando na câmara, que era a responsabilidade dos dois. Né? Pelo menos no caso dele de um, para ajudar a reconstituir. E eles ficaram grudados no corpo da mãe como uma espécie de proteção. Porque primeiro, ela fez mal a eles e foi por isso que estimulou o ódio e eles perderam a forma, né, que eles tinham. Humanoide e ficaram com forma de ódio. E segundo, que era a responsabilidade deles, já que eles provocaram esse ódio todo, e consequentemente sabendo da forma do corpo espiritual, contribuir na reconstituição desses corpos espirituais. Então, vocês imaginem o trabalho. E o fato de ser uma mulher que foi abandonando, o pai também tem responsabilidade no. Né? Então, tanto ela como Marcos, sim, acerca do Hospital Esperança. É interessante estudar um pouco mais. Nem eu falar muito do Hospital Esperança, mas não sabe muito bem, né, como funciona o trabalho lá. E no livro eles explicam assim razoavelmente. Diz que o Hospital Esperança é uma obra de amor e vida pelo apóstolo da benevolência, o espaço adulto. Constitui um dos mais avançados núcleos de defesa, orientação em abril para a comunidade espírita mundial, mas não atende só espíritas, atende pessoas espíritas de outras denominações religiosas, não atende evangélicos, católicos. Está sob a direção maior de Agostinho Hipona e João o Evangelista. E mais abaixo a estação. Tem um prédio, tem o formato de um catavento, um redemoinho, uns 5 hélices. Tem 5 andares acima do solo, mais 2 no subsolo. No último andar do subsolo, 2 tem 2 portais. O portal de acesso e o portal dimensional. Então, cada hélice é um pavilhão. Eles atendem todo tipo de denominação religiosa que aparecer pela frente, embora a vigilância deles maior para os espíritas. Está ligado ao Sanatório Espírita de Uberaba, mas eles têm ligação com outras instituições também. Trabalham com uma coisa das instituições no plano físico. Oferece cerca de 10 mil internações rotativas, mais 5 mil subsolo, com leitos em outras instituições. E em 70 anos de funcionamento, eles projetaram cerca de 1.500 encarnações, diretamente, só eles. Fora o que eles projetaram com a ajuda de outras instituições. A primeira geração
completar a reencarnação dentro da esperança, que são 30 anos, foi a geração solidária. A geração solidária ficou sob as orientações do Dr. Bezerra de Menezes e Comênios. E eles eram os líderes e atraiu outros educadores avançados para educar esses 80 espíritos endividados para essa missão. O traço moral marcante desse grupo é a solidariedade distinta acima de qualquer bandeira ou preconceito. Então, eles deveriam atuar não só em centros espíritas, mas em outras denominações religiosas, fazendo pontes, né? Levando os conhecimentos daqui para lá. Então, marca aí eles a solidariedade através da inteligência, da ação sacrificial e do desprendimento. A questão da ação sacrificial é muito forte aí, né? Exerceria a função de arejadores. Eles deveriam renovar as ideias, não só como dirigentes, mas também como divulgadores, né? Pensadores, trabalhadores na cultura e também na área mediúnica. Eles estavam divididos da seguinte forma: eram 30 médicos, 30 expoentes da cultura, pensadores, filósofos, essa coisa toda, e 20 fundadores de institutos, inclusive, né, casas espíritas, essa coisa toda. Bom, o que aconteceu com esse povo? Para vocês terem uma ideia do que é esse trabalho. Foi a primeira leva coletiva de espíritos que fizeram um projeto de uma missão delineada dentro do Poço da Esperança. A maioria reencarnou na década de 50, mas alguns começaram a reencarnar no final da década de 40. Estavam sob a maioria deles, pelo menos 30, estavam sob a responsabilidade de Dona Maria Modesto Cravo, o pessoal que ia trabalhar com a mediunidade mesmo, foi sob a responsabilidade dela. E no final, quando escreveram um livro, eles já estavam com cerca de 50 anos ou mais, até entre 50 e 60 anos. Só 20% conseguiu cumprir a contento a missão. O resto não conseguiu. Sendo que 20 praticamente desistiram. Para vocês verem. Aí foi perguntado se ficou só nisso. Aí eles disseram: não, esse daí é o primeiro grupo. Há outros que a gente está criando e está criando na Terra. A gente está preparando para esse trabalho. E a marca registrada desses grupos geralmente aquela coisa do eu não posso mais errar, eu já errei demais, então eu tenho que fazer o melhor que eu posso. E muitos deles estão atuando em comunidades estrangeiras, em países como a Grécia, por exemplo, em outros países mesmo. Então, tendo muitas espíritas e outros trabalhos mais na área do Evangelho em outros países. Bom, quando eles falam de percorrer a segunda milha e dar o sacrifício, Jesus dizia lá no Evangelho: se alguém pedir para você caminhar, né, se o soldado pedir você caminhar, me passou, ele caminha 2 mil. Se alguém pedir sua túnica, dê também sua capa. Né? É desse sacrifício a mais que eles estão falando. Aí, quando fala de percorrer a segunda milha. No domingo, há 15 dias atrás, o mentor de Bruno disse uma coisa interessante sobre isso. Ele disse que se o que a gente está fazendo está fácil de fazer, quer dizer que a gente está fazendo coisa que a gente já fazia em outras encarnações, a gente está na média administracionária, a gente tem que fazer o sacrifício, tem que fazer algo a mais, algo que custe mais esforço para a gente fazer. Né? Eu e a coleguinha ali, a gente está sabendo, né, querida? O que é fazer mestrado, tem que estudar para fazer palestrinha, né? A gente está sabendo. Aí sacrifício que a gente tem as amigas é isso. É você suar a camisa dele. Aí diz o seguinte: que os verdadeiros músicos de Cristo, além de servir a doutrina, serviram o próximo nas vias do amor e do sacrifício. O amor do sacrifício, servir com humildade. Isso significa, aí Jesus conta que os dispostos a ser da grande das nações ultrapassam o modismo, nessa coisa de sair mesmo do modismo, inspirado na rigidez, a pureza filosófica. Então, é por isso que estão pedindo tanto que a gente abra a mente, que a gente aceite o que não está aceitando ainda, né? E que a gente trabalhe mais do que a gente já trabalha. Solidariedade, exercício da inteligência, da ação sacrificial, do desprendimento. E por trás disso está o que eles chamam de cisão dos reinos. Nós estamos saindo da categoria de provas e expiações, estamos entrando no reino de regeneração. O que significa
significa isso? Significa que nós vamos sofrer, e sofrer mesmo, dor e dor. Na transposição dos ciclos expiatórios que nós temos. Para a categoria de reencarnação, significa evolutivamente transição do livro. Já sabe como você está juvenilizador, deixando para trás as velhas bagagens feministas do egoísmo. Impossível fazer semelhante mudança, sem sofrimento e sem desolação. Tem aquela história do você está com depressão, você está com síndrome do pânico, você está com crise de ansiedade, você está desesperado, você está com problemas sérios na família, você está com problemas sérios no ambiente de trabalho, e mesmo assim continuar mesmo, como dizia o doutor Bezerra Menezes, mesmo com os joelhos desconjuntados, continuar firme no trabalho. Mas continuar mesmo com todas as dores, a despeito de todas as dores. Não usar dor como desculpa para parar. Aí você continuar mesmo. É a única forma de lá na frente aliviar. O desejo de melhora talvez seja a qualidade mais evidente nesse estágio evolutivo. Então, nós, lírios de esperança, precisamos tomar consciência quanto antes dessas questões, para a gente não ficar se assustando com o que está acontecendo e com o que vai acontecer. Porque nas mediúnicas a gente está recebendo avisos que a coisa vai piorar, não vai ficar como está, não. Estão pedindo muita oração, mas muita oração é de joelhos, estão pedindo, porque a situação não vai ficar complicada. Vigilância, mais o máximo de vigilância mesmo que puder ter. E trabalhar sabendo que se a gente não contribuir pelo bem, a gente vai contribuir por mal. Porque vai ser exigido mesmo renúncia e sacrifício. A partir de agora, a situação aqui do planeta ela vai exigir. Porque vocês imaginem 4 bilhões de espíritos perversos. 1 bilhão encarnado. A cada dia está aumentando mais a quantidade de gente que está vindo para cá. E aí a gente está vendo isso aí, a gente está se assustando, mas vem mais. Então a gente precisa ter essas noções de renovação em mente para que criemos forças. E mesmo diante de toda a dor, a gente continue andando. Continue mesmo com os joelhos desconjuntados. E olha, irmão Bezerra ainda diz, eu não faço apologia ao masoquismo não, viu? Eu estou falando da necessidade mesmo. Aí o lema deles, para encerrar aqui o nosso trabalho, o lema lá no Hospital Esperança é esse versículo do Evangelho. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ou seja, o exercício do amor a todo e qualquer momento. Não podemos distrair de jeito nenhum. Sempre pensando nesse esforço maior que a gente precisa fazer pelo bem coletivo. Bom, encerramos agora pedindo a Rafael faça a prece final. Venha. Vamos começar agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui, reencarnados nesse planeta, entendendo que essa é a grande chance da nossa existência, a chance de mudarmos em nós aquilo que precisamos resolver, buscando ser um ser humano um pouco melhor do que fomos ontem, melhor do que fomos ainda hoje, quando acordamos. Porque esta oportunidade, estamos aqui, vivenciando essa doutrina, nesse momento, já nos chama para outro patamar. Entendamos todos os dias que as lutas são necessárias e que estamos em aprendizado. Estamos em processo de transformação. Que
Que a gente não se queixe, não se revolte contra as dores que ainda surgem em nossas vidas, porque elas são necessárias. Busquemos sempre coragem para enfrentá-las, coragem para superá-las, e que transformemos os momentos de dor em momentos de aprendizado e de transformação moral. Que todos os dias busquemos analisar a nossa vida, as nossas ações, que busquemos todos os dias observar onde ainda estão os erros presentes, para transformá-los em acertos. Que a cada dia nos olhemos no espelho e entendamos que somos mais um Espírito que está aqui, buscando essa transformação moral, sabendo que a nossa transformação também interfere na vida de todas as outras pessoas que convivem conosco, porque somos exemplos. E se a gente quer um mundo melhor, que sejamos esse mundo melhor primeiro dentro de nós, para sermos exemplo para todos que estão aqui ao nosso redor, para que todos os outros também se sintam estimulados a se transformar e a se melhorar. E então possamos realmente viver esse